Eu queria que você ficasse em pé por um minuto. É um domingo de Natal na nossa igreja. É um momento muito importante. O nome da nossa igreja, Cristo em primeiro lugar. Hoje é o domingo de Natal. Todos que estão ao vivo, assistindo online, sejam bem-vindos. Eu quero que você celebre comigo. E que você estiver com sua família, junte-se. Se você estiver sozinho, se você está com seus filhos, com sua esposa, todos em família, que vocês estejam juntos, deem as mãos, se abracem. É um momento especial. Senhor Jesus, eu quero orar, abençoa cada pessoa neste lugar. Obrigado por essas crianças, por todos os que estão neste momento, pelos avós, pelas avós, pela oportunidade de estarmos como corpo de Cristo, como família, como igreja em Cristo. Mas, Senhor Jesus, nós sabemos que você é o primeiro, você está em primeiro lugar nesse lugar. E nós queremos te louvar, toda a honra e toda a glória seja dado a ti. Nós abençoamos essas famílias nesse Natal, em nome de Jesus que nós celebramos e oramos. Amém. Você pode se sentar. É muito bom ver vocês aqui. Nós temos um todas as crianças estão aqui. Nós vamos fazer uma coisa bem interessante. Eu tenho alguns convidados que vão vir aqui. Eles são de todos os lugares, mas eu quero falar um pouco sobre que você vai achar bem interessante. Nós temos falado sobre 1 Timóteo e 2 Timóteo. E esta manhã nós vamos continuar naquela série, mas nós vamos falar só sobre 2 versículos. É o versículo. Nós vamos focar em uma palavra. O apóstolo Paulo, ele trouxe a experiência do Natal usando a palavra aparição. É como a gente descreve o Natal, é quando Jesus apareceu. Eu vou ler para você, eu quero que você ouça a palavra aparição. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano. Deus queria que Ele te ama e Ele queria, tudo que Ele fez sobre o propósito da graça. E Ele fala, e agora mostrou sua graça por meio de Jesus Cristo. E Ele se tornou tudo isso claro. Então, Jesus já existia, Deus nos deu Jesus antes que ele viesse nessa terra. Ele é eterno, e ele fala assim. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo nosso Senhor, que destruiu nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Quando ele fala que Jesus apareceu, o que aconteceu naquele momento é que Deus, ele revelou ele mesmo em carne, como pessoa, como um homem, na história, no tempo. E isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. Vocês podem ouvir várias histórias sobre Natal, sobre contos de fada, mas essa é a verdade sobre o Natal que realmente aconteceu. E a Bíblia usa essa palavra, Jesus apareceu. E eu pensei que é uma palavra bem interessante, a escolha dessa palavra. Quando eu penso sobre uma coisa sobre aparição, é alguma coisa. Se eu aparecesse aqui hoje, eu apareceria e me mostraria e sairia. E isso seria, eu desapareceria. Quando a gente fala sobre Jesus ter nascido, vindo ao mundo,
esse versículo descreve ele como ele uma aparição, ele aparecendo. E eu comecei a me perguntar o que isso significa. A propósito dessa palavra aparição, é a mesma palavra, é da palavra grega epifania. Quando Paulo falou para Timóteo que nós estamos celebrando celebrando a aparição do nosso Senhor Jesus, é quando essa palavra epifania aparece durante o Natal. Então, a aparição, eu quero falar rapidamente sobre porque a palavra aparição, eu podia falar, Jesus nasceu, Jesus poderia ter, ele usou a palavra grega epifania, que é aparição. A primeira coisa que eu poderia sugerir é que é um exato momento que Jesus apareceu fisicamente, visivelmente, aparecendo nessa terra. Esse é um momento memorável. Nós temos momentos memoráveis na nossa vida. Quando meus filhos nasceram, esses momentos eu nunca vou esquecer. Quando eu comprei minha primeira casa, quando eu tive meu primeiro carro, esses são momentos que eu nunca esqueço. Quando Jesus apareceu, esse foi o momento. Isso que nos captura a nossa atenção. Sempre que a gente pensa sobre a aparição de Jesus, a gente lembra do momento da manjedoura. Vocês já tiveram a manjedoura lá na sua casa? Tem os pastores e Jesus quando criança. Ali foi quando Jesus nasceu. É que não havia nenhum... Vocês se lembram da história? Que não tinha nenhum hotel, nenhum lugar para ele ficar? E quando a gente mudou aqui para Downington, quando a gente estava sendo entrevistado, nós chegamos e nós ficamos num hotel bem legal aqui na área. E eles nos colocaram no Holiday Inn em Downington, um hotel em Exton, acho. O que foi bem interessante é que eu não estava esperando muito, mas quando a gente começou a andar, de repente, começaram a aparecer pessoas que trabalhavam e tratando a gente como se eles estivessem nos esperando, como se eles estivessem bem alegres com a nossa chegada. Eles nos receberam como se tivesse um carpete vermelho. E eles vieram e mostraram o nosso quarto e tudo estava perfeito. E na manhã seguinte algum dos empregados veio, perguntaram, pediu desculpas pela noite anterior. Ele falou, não, as pessoas pensaram que vocês eram os donos do hotel. Eles acharam que vocês eram donos do hotel. Aí eu falei, obrigado por falar, mas isso poderia continuar assim. Foi uma experiência maravilhosa. Eles me explicaram muitas coisas. É como se os donos tivessem aparecido. Mas aquele momento foi foi um momento marcante isso é quando Deus aparece, quando aparece para nós. Essa é a ideia de aparição. Quando a gente apareceu naquela porta, eles achavam que nós éramos os donos. E esse é um exemplo de que a gente quer mostrar sobre a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. É o que Ele fez por nós. A segunda coisa é sobre fanfarra.
Eu sempre pensei que o nascimento de Jesus foi uma coisa muito humilde. Ele nasceu numa manjedoura, talvez num lugar sujo, um lugar que teve animais, que o cheiro não estava muito legal. Então você pode. Isso é uma coisa bem, bem humilde. Os pastores que estavam no campo, eles pastores não eram convidados para eventos importantes. Eles estavam ali no campo. É uma experiência muito humilde. Mas quando você lê a história, você começa a pensar, é única. Uma coisa bem diferente do que você esperava, que são memoráveis. Coisas diferentes são memoráveis. Às vezes, quando acontece alguma coisa estranha no nosso... Isso quando acontece, isso causa coisas inesperadas. Ela te pega de maneira de surpresa. E esse tipo de fanfarra que é sobre quando o anjo Gabriel, ele só apareceu algumas vezes. Apareceu para Maria, um outro anjo apareceu para José, e um anjo apareceu no céu para os pastores, e também os sábios que apareceram com os presentes, numa manjedoura, ali num lugar muito... Isso é muito memorável, isso é muito especial. Imagina você colocar, pense isso na sua mente. E Deus aparecendo em carne nessa terra. É muito poderoso. É o contexto desses 2 versículos. Ele começou com as palavras: não por causa do nosso trabalho, mas por causa do propósito e da graça. Ele não apareceu porque nós éramos maravilhosos. Nós não fizemos nada para merecer, mas é como se a gente estivesse subindo de level, evoluindo e melhorando espiritualmente, e aí poderia... Não foi isso. Em vez disso, tudo foi sobre a graça, não sobre algo que nós merecíamos. Isso nos causou para que a gente... E fazer o que exatamente os pastores fizeram. Se ajoelhar e adorar Ele. E nós entendemos que nós não merecíamos. A palavra aparição, eu vou ler as palavras que ele disse. E antes de tudo, ele se manifestou. Quando você fala alguma coisa sobre a existência, quando eu falo coisas positivas, eu falo algumas coisas e alguma coisa acontece. Isso é boa sorte com isso, mas as pessoas pensam que foram porque eles fizeram aquilo, mas o único que falou alguma coisa sobre a existência foi Deus, sobre si mesmo. É quando a gente percebe isso, quando ele fala que antes dos tempos, ele se manifestou sua graça por meio de Jesus Cristo. Ele falou a palavra na existência. E que ele se apresentou a todos, o que ele havia feito. E nós podemos pensar, e nós falamos, nós não merecíamos isso. Por que ele fez isso? Porque ele nos ama muito, muito. Não porque que nós éramos muito bons, mas porque ele nos ama apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, e nós nos rebelamos contra ele. As últimas palavras do versículo 10
Se a gente for fazer uma, um- uma fotografia sobre o Natal, antes a gente havia falado sobre morte, sobre tempos difíceis, e eles falam sobre esse momentos de luz. Você pensa naqueles anjos aparecendo para os pastores, e de repente você, uau, é sobre o que a gente ama, sobre o Natal, é as luzes, a vida, as luzes, é como se essa coisa escura, esse quarto escuro, tem uma explosão de luz e de vida. Ele diz, e ele se tornou tudo isso claro para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, o Evangelho. O Evangelho sobre Jesus Cristo. Que Deus enviou seu Filho, que se a gente confiar nele, e tudo que ele fez na cruz do Calvário, nós podemos ser justificados. Esse é o Evangelho. Isso é sobre o Evangelho, é sobre o Natal. A gente não merecia, ele nos amou, e ele se manifestou, ele se apareceu entre nós num momento. Foi um momento, mas foi um momento marcante. É um momento que nós nunca vamos esquecer, porque ele nos amou. Ele nos ama. E o ponto final. Faz mais de 2000 anos que as pessoas antes, nossos tataravós, eles celebravam o Natal. E eles só não falavam sobre isso. Eles falavam de onde eles cresceram. Eles falavam onde pessoas no mundo inteiro estão celebrando essa aparição. Foi um momento muito marcante, um momento marcante, um momento poderoso, que veio um momento visual, com muita festa, com muita graça, e que a gente pode falar. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu convidei algumas pessoas da nossa igreja, daqui, que eles venham aqui e que eles falam como eles celebram o Natal. Crianças, vocês estão comigo? Não durmam. Eu não ouvi vocês hoje aqui. Vocês têm se comportado muito bom, muito maravilhoso, muito bom. Pega atenção. Seu pai e sua mãe vai te perguntar qual país a gente ouviu dessa manhã. Quando eles chegarem, e eles vão perguntar o nome dessas pessoas. O primeiro pessoa que a gente vai é um nome bem difícil. Ele é da Índia. Seu nome é Pastor Jeremy. Pastor Jeremy. Você colocou essas pessoas aqui. Fale um pouco sobre eles, claro. Você não nasceu na Índia. Eu nasci aqui, eu nasci em Nova York. A única coisa que eu know que você é sobre Índia é que você fala seu nome, seu último nome errado. Eu nomeei meu filho chamado Mateus com 2 T. O teu last name é Mateu com S, 1 T. Obrigado por compartilhar tudo que você falou sobre Jesus. É maravilhoso. E como você mencionou, minha família veio da Índia. Apesar que eu não cresci lá, mas eles trouxeram muita tradição do país. Que eu celebrava aqui quando eu era criança. Eu fui numa igreja da Índia. Umas coisas que eles fazem era um movimento, não era normal, não havia esses. Era uma coisa muito alta, um som
tem muito barulho, muito tocando umas músicas. E a gente se encontrava numa casa e todas as casas, uma por uma, e era tudo muito alto. A ideia era fazer muito barulho e a gente queria. Se você ouvir muitos barulhos, muitos tambores tocando, pode ser alguma igreja da Indiana. Vocês ainda fazem isso? Talvez a gente pudesse fazer isso esse ano. Se alguém bater na sua porta, cuidado. Eu comecei a pensar, e alguns de vocês nasceram em países diferentes. Vamos ouvir um pouquinho sobre como que acontece. A gente celebra no 24, 25. O Lu está aqui, ele é de Nigéria. Ele é da Nigéria. Não é só um dia, né? Você me falou sobre... Me fala um pouquinho. Na Nigéria, a partir de 1º de dezembro, a celebração de Natal começa. A atmosfera muda, a decoração, tem muita festa, muitos shows, as igrejas, tudo fica decorado. E tem muitos presentes, as pessoas, faz parte da cultura, você dá um presente para as suas famílias. É um período também de Natal que a gente compartilha com os vizinhos, biscoitos. É uma atmosfera muito muito amável. Ou seja, a gente está junto. O período de Natal é um período que você não sabe quem é cristão, quem é islã. É um período onde você vê o amor envolver todos. E assim que você compartilha isso, a gente pode falar também sobre Austin. Ele é do sul da Índia. E nos Estados Unidos nós não temos um dia, mas você falou sobre os cultos religiosos são matinais. 4 da manhã. E a igreja está lotada. Alguém aqui quer fazer isso? E a igreja tem que estar... Você tem que estar 1 hora antes para você achar lugar. E para as crianças, a gente se veste de uma maneira diferente. A gente se comporta de uma maneira... A gente acorda de manhã. A gente vai estar na igreja 3 da manhã. E sempre tem depois de café da manhã, muitas coisas, a gente se socializa. É um momento bem interessante. E sobre doar, a gente compra muitas roupas e a gente dá roupa, um pouco de dinheiro. Isso é bem interessante. A gente pode pensar em fazer isso, acordar as crianças de madrugada e fazer um evento aqui pela madrugada. Como você estava falando, vamos falar como o Brasil. O Léo ele vai falar sobre o Brasil. Os queimas de fogos, a gente só faz isso no... O que vocês fazem lá no Brasil? Você tem que lembrar que o Natal no Brasil é verão, então é ali por volta dos 30 graus, 35. É uma parte que a gente sente falta do Brasil é o verão. E aí, como tem o Ano Novo e o Natal, para quando a gente está fora de casa, você pode não receber todas as pessoas dentro da casa, então você põe aquelas mesas fora na parte de fora, crianças, e a gente espera até meia-noite. A gente vai para a igreja, a gente volta, a gente espera até meia-noite para partir o pão, orar, e é uma noite super estenda, mas
Quando dá meia-noite, é quando a gente solta alguns fogos de artifício. E no Brasil é um feriado público, né? E é bem interessante que alguns países, em outros países não é um feriado. Eles não são muito cristãos, que é o que me lembra sobre Beijing. Na China, não, lá não é. Como que os cristãos fazem lá? É uma oportunidade legal da gente falar sobre Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. A gente junta às vezes a gente pega maçãs como frutas e dá para nossos, porque na cultura chinesa a pronúncia da palavra paz, a pronúncia da palavra maçã é muito parecida. A maçã, ela tem um significado como de paz. É a fruta da paz. E então, você usar a maçã como um exemplo de paz e como amor aos nossos vizinhos. E a gente compartilha isso como um presente de Deus, simbolizando um presente de Deus. E então a gente pode conversar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Então é uma maneira muito fácil da gente começar a falar sobre isso. Isso é muito maravilhoso. Isso é a gente trazer algumas maçãs para os nossos amigos chineses. Nós ouvimos coisas bem interessantes. Vamos orar por essa nação, mas por todas as nações. Nós somos uma igreja de pessoas de diferentes lugares. Vamos orar? Senhor Pai, nós viemos diante de Ti, nós queremos Te agradecer pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade. Nós Te agradecemos que Você está em todo o mundo. Você trouxe paz, trouxe esperança e reconciliação, e que nós pudéssemos ter vida nova para sempre. Pai, nós oramos para que todos os nossos irmãos, todas as pessoas em volta do mundo, todos os países, pessoas que estão se reunindo em segredo neste momento, que sofrem perseguição para falar do Teu Evangelho. Nós oramos sobre isso. Deus, obrigado porque Você nos deu o Evangelho, que nós podemos falar e que nós possamos ser cheios da Tua presença, que a gente possa falar em nome de Jesus. Amém. Muitos de vocês sabem que a gente tem essa tradição a noite de Natal, a noite anterior e no dia 23, e você me explica um pouquinho sobre essa. Tem muitas coisas. Nós vamos ter os serviços no dia 23 às 5, mas tem mais. O que vai acontecer no dia 23, depois do serviço, nós vamos ter uma festa, uma celebração. Vamos ter comida, vamos ter muitas coisas, muitas festas para as crianças. Você está convidado, seus vizinhos. É uma oportunidade bem legal de abençoá-los. Isso vai ser às 5 da tarde. E depois disso, vamos ter festa, comida. Traga seus amigos e convide alguém. 2 vezes ao ano, que as pessoas às vezes tem pessoas que só vêm 2 vezes no ano. É uma das vezes. Eles não se sentem confortável de ir para uma igreja. Convide alguém. Então, dia 23, no dezembro, o Natal do dia 23, e também no dia 24, nós temos 2 serviços, às 3h30 e às 5. E a gente tem trabalhado muitos meses para esses 2 serviços. E eu espero que você venha,
Traga sua família, seus convidados. Vai ser um momento muito legal. Nós vamos ter a noite das velas. Você pode se levantar, por favor, antes de você vá. Obrigado, crianças, por estarem se comportando muito bem. Senhor Jesus, neste domingo, nós te louvamos, nós te damos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Que nós possamos estar focados em Ti, Senhor. Abençoa nossa família. Obrigado pelo tudo que você tem feito por nós. Que a tua luz brilhe neste lugar, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, obrigado. Toma um pouquinho de café, encontre com alguém. E se você quer conhecer essas pessoas, venha e se apresente.